Eu saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero convidar você para que você tome o seu assento, por gentileza. Quero agradecer ao meu bom Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder servi-lo, de ter sido escolhido por Ele. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? Eu gosto sempre de me lembrar que eu era um garotinho, como todos nós aqui já fomos, né? Quem não já foi um garotinho aqui? Uma garotinha, né? Eu completei. E da onde é que, eu não sei de onde você veio, como é que foi a sua infância, né? Os seus primeiros passos, mas eu sei da onde eu vim, quem eu era. Eu não sou quase nada, mas Deus já trabalhou um pouquinho na minha vida. E creio que Ele também já fez isso na vida dos irmãos, e isso é coisa boa aos nossos olhos, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, aqui representado na pessoa do pastor Cássio, pastor Alcir, nossos mestres aqui, nossos companheiros de lida, e nós aprendemos muito com esses servos do Senhor, glória a Deus por isso, pastor Cláudio, né? E agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus pela nossa igreja, irmãos. Por cada irmão, por cada servo do Senhor, que servimos a Deus juntos. É uma honra poder estar aqui nessa igreja e desfrutar da comunhão que o Senhor nos dá aqui juntos. Eu louvo a Deus porque eu posso olhar no rosto de cada um dos meus irmãos e posso glorificar a Deus pela vida de cada um. Glória a Jesus por isso. Agradeço a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade que o nosso pastor sempre nos franqueia. Eu não sei porque que ele vê alguma coisa na gente, né? Então ele insiste que a gente tem que fazer. Então nós estamos aqui em obediência em primeiro lugar e em obediência ao nosso Deus, né? Porque nós cremos que Ele está sobre a vida do nosso pastor. Queridos, nós vamos compartilhar desse estudo que eu julgo um estudo assim maravilhoso. Eu espero que Deus, o Espírito Santo, me dê graça para poder compartilhar e nós juntos estudarmos a palavra do Senhor nesse estudo tão bonito que o pastor Eduardo Proença, lá de Ohio, escreveu debaixo da unção de Deus, né, e do conhecimento da palavra de Deus. Estudo de número 815, né? E nós vamos falar sobre aqui o que o pastor Cássio já iniciou, a doutrina da oração, a oração que gera comunhão com Deus. Nós vamos ler juntos, quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 8. É um versículo muito, muito poderoso, né? Que diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Se nós fôssemos embora só com esse versículo, nós já estávamos abençoados e dirigidos por Deus. Na introdução, nós temos um estudo bastante extenso, né? E eu estou tentando fazer aqui um resumo, né? E eu achei muito bonito na introdução. O pastor Eduardo, ele disse assim: a oração ela precisa ser para nós muito mais que um meio de apresentar ao Senhor uma lista de pedidos, mas um meio de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. É muito fácil a gente se identificar com isso, porque a nossa lista parece infindável, né, diante de Deus, quando a gente está orando, e os nossos pedidos se sobressaem muito mais do que a gente pensa, né? E baseado nisso, ele nos deu um versículo que é lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: se vós estiverdes em mim,
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Quando a gente se depara com um versículo e a gente lê essa parte assim, né? Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Parece que tudo vai se resolver num passe de mágica, né? Que as coisas vão mudar assim da água do vinho. Quando a gente disser para Deus, ó, Senhor, faz, está tudo feito, está tudo sanado, está tudo. Mas não é assim. E todos nós sabemos que não é assim, né? Ao orar, muitas vezes, nós fazemos petições, pedindo respostas, milagres, livramentos, curas e tantas outras coisas. E tudo isso faz parte da vida cristã e uma vida de oração. E a palavra de Deus, ela nos ensina e nos instrui a apresentar diante dele as nossas petições. É verdade ou não é? Amém. Olha lá, como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 6. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, a própria palavra de Deus nos incentiva a isso, né? E se reduzirmos a oração apenas a pedido, irmãos, nós estaremos nos privando de desfrutar de uma das experiências mais poderosas que nós podemos ter, pois a oração não é somente um meio para nós recebermos a bênção de Deus, é o lugar onde nós aprofundamos na comunhão com Ele. O lugar da oração precisa ser mudado na nossa concepção. Eu queria que você fizesse esse exercício nessa noite, de como é que estão os fundamentos da oração em nós. Em que ponto daquilo que verdadeiramente é oração nós estamos? Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está o nosso altar de oração diante de Deus? O que é que nós estamos alcançando nessa definição que nós estamos aprendendo e revisando? Porque muito daquilo que nós vamos falar aqui, irmãos, nós já sabemos. Mas Deus está reavivando isso na nossa memória, para que nós voltemos ao altar dele como verdadeiramente nós precisamos. A ter a profundidade na comunhão com Deus. Quantos dizem amém? A oração que gera comunhão, ela não nos aproxima apenas das respostas de Deus, mas nos aproxima do próprio Deus, do Deus das respostas. Eu vou repetir isso. A oração que gera comunhão, ela não aproxima a gente das respostas de Deus apenas, mas ela nos aproxima do Deus das respostas. Tem muita gente atrás, irmãos, das coisas. Tem muita gente ávido por ter, por conhecer, por viver, por ter respostas, por alcançar, mas não estão interessados no dono daquilo que vai receber. Desculpa, mas às vezes é uma burrice, né? Pensa comigo. Imagina que você tenha um amigo que pode te conceder muitos benefícios. Você se aproxima de uma pessoa que tem poder, né? E você conhece outras pessoas que também conhecem ele. E aí você, em vez de aproximar desse amigo poderoso, você se aproxima dos outros que são chegados dele, para conseguir as coisas dele. É isso. Porque você só tem interesse de receber aquilo que você está querendo. Vai falar, então intercede lá por mim, porque se eu chegar lá junto dele, né, talvez eu tenha que me envolver, Aí você está só interessado nas coisas. Mas, desculpa de novo, né, a minha palavra, né, seria uma burrice muito grande, porque você tem o dono da coisa. Você tem o dono que gera todas as coisas. Você tem acesso direto a ele. Você tem acesso direto às coisas que ele faz.
Então ser amigo dele é precioso, ter comunhão com ele é precioso. Não só por aquilo que ele pode te abençoar, mas desfrutar de quem ele é. Glória a Jesus. A oração, irmãos, que gera comunhão, a oração no plano de Deus sempre focou na comunhão do homem com Deus. Eu vou repetir, a oração no plano de Deus sempre focou na comunhão do homem com Deus. E você pode observar isso desde o princípio, desde o Gênesis. Deus demonstra interesse em que o homem tenha relacionamento com ele. Porque todos os dias pela manhã, a palavra de Deus diz, e pela tarde, Deus conversava com o homem e o homem conversava com Deus. Não era assim? Olha que precioso, que privilégio. Deus conversava todas as manhãs com Adão e com Eva, e à tarde na viração do dia. Então, desde o princípio, Deus já está demonstrando esse interesse de estar se relacionando com a sua criação. Então, a oração, ela precisa ser um encontro de comunhão, irmãos, de relacionamento com o Pai. Olha só que extraordinário o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, os versículos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí a gente vai para essa parte que o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus no homem indica, entre outras verdades, que ele foi criado com capacidade espiritual para se relacionar com Deus. Deus colocou isso no homem, criou o homem dessa forma, a sua imagem, para que ele pudesse se relacionar com ele. Não é, irmãos, na semelhança física, porque Deus é espírito, mas ele colocou algo em nós. Você já percebeu que às vezes, do nada, você serve a Deus e de repente brota um louvor no seu coração, ou um sentimento, e de repente você começa a sentir algo dentro de você tão gostoso, e você fala assim, o que é isso? E você começa a chorar, as lágrimas vêm aos teus olhos e você começa a sentir e a identificar que é a presença do Todo-Poderoso. Ele não precisa falar nada muitas vezes, ele não precisa demonstrar nada, só o valor da presença dele que habita dentro de nós, move o nosso coração de uma forma tão gloriosa e tão poderosa, que nós vamos a lágrimas. Alguém pode fazer você chorar por raiva, por um sentimento ruim, mas só Deus nos dá a alegria de estar na sua presença e poder desfrutar dessa grandeza de estar quebrantado na sua presença. Você não glorifica o nome do Senhor por essa conexão tão poderosa que Ele liberou para mim e para você. Ele fez você a imagem e semelhança dEle para que nós tivéssemos esse momento de comunhão com Ele. Ah, se eu fosse crente da Assembleia de Deus, eu estaria dando glória a Deus por isso. Eu estaria se alegrando nele. Porque nós não podemos, irmãos, deixar passar desapercebido isso. O quanto é importante nós estarmos perto do poderoso, perto da comunhão com o Senhor. Aleluia. Ele deseja, amando gasore barachéria, e daqui a soremandurabachúria. O Senhor está dizendo, irmãos, que Ele está com saudade de alguém aqui. Gente que desfrutava desta comunhão e que tem perdido, está esfriando. E o Espírito Santo de Deus está bradando dentro do meu coração que Ele está com saudade de você. De te ver à madrugada.
de te ver novamente com os olhos lacrimejantes e quebrantados diante da presença, e desfrutar da presença dele. Ele está com saudade de ti. Glória a Deus. Aleluia. A primeira consequência, irmãos, da desobediência, da quebra da aliança, é se esconder de Deus. É fatal. E esse é o maior propósito de Satanás. É ou não é? Você concorda comigo? Que na desobediência, na quebra da aliança, o homem se esconde de Deus. Foi assim que aconteceu com Adão e com Eva, não foi? Quando Deus procurou por ele, cadê o homem? Tinha fugido. Então, esse é o maior propósito de Satanás. Fazer você perder a vontade de buscar a Deus. Você dobra o joelho, olha só, se a gente não se identifica com isso. Você dobra o joelho e a imagem vem aos seus olhos. Você fecha o olho e a imagem aparece. Quantos de nós já nos passamos por isso? A cena do erro aparece. As palavras que nós usamos vêm aos nossos ouvidos. A atitude errada cresce mais do que qualquer palavra que você queira dizer em oração ao seu pai. Terrível, não é? É muito terrível. Separa a gente de uma forma terrível. Quando você grita, ou melhor, desculpe, e o Espírito Santo, o nosso companheiro, ele não desiste da gente. Mas é aí que muitos desistem de orar. Porque se sentem acusados. É nesse ponto que você sente tanta vergonha que os seus olhos querem te julgar no lugar dos olhos de Deus. Entendeu? Os teus olhos querem fazer um julgamento no lugar de Deus. Você olha para você e você vê a tua condição tão ruim, tão deplorável. Como Paulo diz, miserável homem que sou. Porque aquilo que eu quero eu não faço. Ou melhor, aquilo que eu não quero eu faço. O bem que eu tanto desejo, né? Eu não faço. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós? Porque o mundo é sujo. E Deus está falando com a gente. Está falando comigo. Me chamando para o altar de volta. Andava surimica. E o Espírito Santo, irmãos, está gritando para que você entre no quebrantamento, no caminho da humilhação e no caminho do arrependimento, das palavras que abrem e derretem o coração de Deus. Porque quando você grita, tem misericórdia de mim, isso quebra o coração do Pai. Tem muitos que esqueceram um segredo. Nós somos falhos. As falhas estão em nós. Nós somos pecadores. Nós muitas vezes ferimos a santidade do nosso Deus. Mas não é por isso que Ele vai virar as costas para nós. Ele não habita no pecado, como diz a palavra de Deus. Mas Jesus, o nosso advogado, Ele olha através de Jesus para mim e para a tua vida e tem misericórdia de nós. Assim como aquele cego, assim como tantos que clamaram pela misericórdia de Jesus. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de nós. Não importa a situação que você esteja, não se deixe ser enganado pelo engano de Satanás, porque ele quer nos ver fora, nos quer ver distantes, nos quer ver frios, mas o Senhor está chamando para nós estarmos perto dele. Ele está dizendo, vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ninguém que chega em humilhação diante do Senhor
Senhor, deixa de receber dele misericórdia. Ninguém que chega diante do coração do Senhor com palavras, com atitudes de humilhação, sai da presença dele sem ser alcançado pela misericórdia dele. Nós não podemos nos esquecer que ele está sempre pronto para nos perdoar e nos trazer de volta ao trilho. Glória ao nome de Jesus. Antes de desistir de falar com Deus, porque você errou, porque você pecou, porque por favor, pelo amor de Deus, lembre-se das palavras do querido mestre: filhinhos, não erreis, mas lembre que eu sou o seu advogado. Quando nós temos essa postura diante de Deus, estamos respondendo ao convite de Deus pela oração. Quando nós temos essa atitude, quando nós temos essa postura, nós respondemos ao convite de Deus pela oração. O momento de quebrantamento, de arrependimento, de contrição do nosso coração, não pode ser algo momentâneo, irmãos. Não pode ser algo superficial. Não pode ser um evento de empolgação somente. Não pode ser um evento de remorso. Nós precisamos produzir fruto de arrependimento e mudança de conduta. Às vezes é duro, né, a gente ouvir isso. Mas isso é saúde para a nossa alma, saúde para o nosso espírito. É interessante notar que Jesus nos ensinou a orar inicialmente, irmãos, dizendo: Pai. E Pai é uma figura que eu sei que alguns não têm boas recordações, né? Mas a figura do Pai é uma figura de segurança, é uma figura de relacionamento. Então veja que Jesus, ele começa com a palavra Pai. Antes de pedir, você precisa agradar o Pai. Qualquer semelhança com nossos filhos, irmãos, é mera coincidência, viu? O Felipe que eu diga. Quando ele chega, Daddy! E aí passa a mão no meu cabelo. Pode ver que aí vai ter. E a gente que já foi filho, quantos de nós não fizemos isso, né? E com o nosso pai, será que ele não é assim também? Agrada-te do Senhor, e ele concederá o desejo do seu coração. Seja próximo do papai, tenha comunhão com o pai, desfrute da bênção de estar nos pés e no colo do pai. E não tem coisa que ele não vai nos dar. Ele só não nos vai dar aquilo que vai nos prejudicar. Porque nós sabemos disso, né? Por exemplo, esses dias eu mostrei para o nosso pastor e para alguns aqui dos nossos irmãos, né, que eu cheguei em casa, olhei uma tomadinha assim na parede, e eu vi um pretume tão grande nela, eu falei: Jesus, que é isso? E tinha dado um problema de chuva, e a FPL estourou um equipamento da FPL, pegou fogo e tal. Eu falei: Jesus, atingiu aqui essa tomada aqui, né? Aí eu não falei nada para a Rosana, tá. Aí no outro dia a Rosana mandou para mim uma fotinho de uma faquinha, aquelas de serrinha, né? Preta também, com os dentinhos tudo acabado assim né? Aí eu juntei uma coisa com a outra, eu falei: aí tem. Cutucou a coisa assim, saiu, deve ter tomado um choque. Porque o cabinho não estava totalmente coberto, tinha metal, e o Felipe lá, pim, pim, pim. E ele não tem medo, irmãos. O que é que faz uma criaturazinha fazer um negócio desse, a não ser sentir a proteção de quem está ao seu redor? Eu vou fazer, mas meu pai vai me proteger? Né? É esse pensamento que passa pela... E muitas vezes, nós fazemos isso. E sabe o quê? O Pai nos acolhe. O Senhor nos acolhe. É verdade também que Ele passa a mão em nós, né?
como diz o pastor Cássio, dá umas castanhadas na gente. A gente toma umas castanhadas, né? Mas nós seguimos adiante, porque tem alguém protegendo. E você tem essa proteção do teu Senhor. Mas você precisa desfrutar da comunhão com Ele. Você precisa desfrutar dos ensinos dEle. Das coisas que Ele tem para te ensinar. Não é só aquilo que Ele tem para te dar, mas aquilo que Ele tem para passar para cada um de nós. Se você se aproximar do Senhor, se nós nos aproximarmos dEle, de todo o nosso coração, você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Então, não pode ser um evento de empolgação nosso, nem de remorso. Nós precisamos produzir, irmãos, frutos de arrependimento e mudança na conduta. Eu acredito que o Felipe não vai mais pegar aquela coisinha, principalmente se ele tomou um choque. Não vai mais pegar aquela faquinha e vai botar lá na... aprendeu, né? Muitos de nós, né? Eu tenho uns cabeçudos que só aprende passando. Agora, outros aprendem com aquilo que os outros já passaram, né? Por que não? Eu prefiro esse lado, né? Então Deus está falando com você. Não seja cabeça dura. Se coloque diante dele em humilhação. Se coloque diante dele como alguém que quer aprender, que quer ser submisso a ele, e ele vai usar a tua vida para a glória dele, em nome de Jesus. É interessante, irmãos, notar, né, então, que Jesus, ele nos ensinou a nos dirigir a Deus como Pai. E Jesus, ele é o melhor exemplo de oração. O Senhor Jesus, ele não orava porque ele tinha pecado, irmãos. Ele não orava porque ele tinha que pedir alguma coisa para Deus. Jesus era santo. Nunca houve pecado nele, a palavra de Deus diz. Mas ele orava porque ele vivia em perfeita comunhão e conexão com o Pai. Se o Filho de Deus, irmãos, que é perfeito em todas as coisas, ele separava um tempo para orar ao Senhor, para estar com o Pai, quanto mais nós, pequenos mortais, precisamos muito. Nós que somos tão frágeis, limitados e necessitados da graça dele, nós precisamos dele. Olha só o que está escrito lá em Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele está, de novo, com saudade daquele tempo que você tirava para ele e orava e tinha comunhão com ele. Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, a palavra de Deus diz: porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Quantos foram em montes lá no Brasil? Quantos aqui tiveram experiência? Alguns, né? Agora vocês estão só no Monte das Cobertas, né? Que aqui não tem monte. Mas o monte da oração, quanto é importante para nós. Nós subimos o monte da oração e separar um tempo para estar com o Senhor. Lucas 6, 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele estava passando esse conhecimento, que nós precisamos estar perto do Senhor, temos que estar com a nossa vida de oração bem aos pés do Senhor. Veja, irmãos, a sinceridade de Jesus diante do Pai, na oração. Essa, para mim, é uma das orações mais profundas que a palavra de Deus diz, porque nós nos conectamos a ela. Quando eu estava estudando, os meus olhos se encheram de lágrima. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, eu estou dizendo Jesus, ele orou assim: se possível, Pai, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Oração difícil, irmãos. Oração profunda. Porque a comunhão,
ela não transforma Deus em servo dos nossos desejos. Pelo contrário, ela transforma o nosso coração para viver de acordo com a vontade de Deus. A verdade é que nós temos uma resistência profunda em nós, de fazermos qualquer coisa que nós não desejamos. E Jesus, ele demonstra aqui, irmãos, ele dá uma lição muito forte para nós de resignação. Porque Jesus não desejava estar onde ele estava. Como homem, ele demonstrou isso na oração dele. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele não disse isso só com uma expressãozinha, não, porque Jesus era sincero naquilo que ele fazia. Ele estava demonstrando diante de Deus a tristeza do momento, a angústia do momento. E ele clama ao Pai dizendo, se possível, passa de mim este cálice. E nós, na nossa geração mimimi, muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus quer e nos ordena fazer. Nós somos resistentes a fazer a vontade de Deus. Quantos de nós ficamos de biquinho com Deus, quando Ele nos corrige, quando Ele nos chama para perto e fala assim, não é aqui, não é assim. O meu desejo é que você esteja assim. O eixo é aqui. Então, irmãos, Jesus também teve o seu momento, né? Que Ele passou apertado. E ele disse em oração, e você pode dizer em oração para o Senhor, Senhor, está tão difícil passar, mas seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e glória, não, foi muito baixinho, né? É boa, perfeita e agradável, será? Hã? Será que a gente está pensando assim mesmo? Que a boa vontade agradável é a vontade de Deus? Deus está nos chamando para perto dele. Como é conhecer a Deus na oração? Comunhão com Deus é mais do que saber informações sobre Ele. Orar é aproximar-se do Senhor para conhecê-lo de maneira pessoal, buscando não apenas o que Ele faz, mas quem Ele é. Êxodo no capítulo 33 e 13, a palavra de Deus diz, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos meus olhos e atente que esta nação é o teu povo. Palavras de Moisés. Moisés já havia, irmãos, visto milagres extraordinários. As pragas do Egito, né, serem derrotadas. O mar aberto, o maná ser derramado, a água sair da rocha e livramentos incontáveis. Mas mesmo assim, ele não se contentou apenas com os feitos da mão de Deus. Ele desejou conhecer o Deus dos feitos. Ele desejou estar perto do Senhor. Ele desejou ver a glória de Deus. Nós estamos desejando ver a glória de Deus, irmãos. Nós estamos desejando ficar perto do Senhor, fazer de tudo para que Ele pelo menos diga para nós, olha, eu vou passar por trás aqui dessa rocha, na fenda dessa rocha, e você vai ter a experiência de ver a mim pelas costas e sentir a minha glória. Como é glorioso ver a glória de Deus e sentir a glória de Deus na nossa vida. Deus quer derramar da glória dele sobre a sua igreja. Deus quer renovar vidas diante do altar e da humilhação diante da presença do Senhor. Glória a Deus, Ele está desejoso disso. Aleluia, tem sido esse o nosso desejo. Alguns momentos difíceis da vida, irmãos, eu orei intensamente diante do Senhor para que Ele me livrasse de algo. Para que Ele resolvesse algo para mim que estava muito difícil. Mas eu sempre fiz uma oração diante de Deus. Senhor, não me deixa buscar apenas quando eu estou vivendo um período difícil da minha vida, onde eu preciso de uma intervenção Tua.
Mas me ensina, Senhor, a desfrutar da tua presença e a buscar a tua face quando nada está passando ruim, quando tudo está bem, porque é nesse momento que você esquece dos problemas, mas você foca em quem Ele é na sua vida, para viver um momento de consagração a Ele, de comunhão com Ele. Como é glorioso, irmãos, é fazer como a formiga, que durante o verão inteiro, ela trabalha, mas quando chega o inverno, já está tudo estocado. A tua vida de oração, como tem estoque aí? Como é que está a tua vida de oração? O Senhor tem lá no seu depósito orações que você está depositando. Como é que está o teu altar de adoração e de oração ao Senhor? Ele está dizendo, eu tenho saudade de alguém. Glória a Deus. Talvez seja esse o tópico, ou melhor, talvez seja esse tópico o exercício mais difícil, irmãos, na oração. Quem já morou no frio, sabe que no frio, para tomar banho, tem duas coisas que são terríveis, né? Entrar e depois sair. É ou não é? É terrível. Você não quer entrar, mas quando você entra também, você não quer sair. A oração não é assim? Quanta resistência que a gente tem para ir para a oração. Olha, se alguém chamar para sua casa para ir comer um pãozinho com bolacha, você é menos resistente do que ir para uma reunião de oração. Pode crer. Pode ser um pãozinho, um cafezinho com bolacha. Mas para ir para a consagração, para a oração. Mas você já percebeu, irmãos, olha, já aconteceu isso tantas vezes comigo, que eu falei assim, Senhor, hoje eu vou me arrastando. E quando eu chego lá, a história muda. Porque o Senhor já estava me esperando. Ele falou assim, filho, eu te conheço. Eu vi o teu esforço. E Deus está dizendo aqui, nesta noite, que Ele vê o teu esforço. E tem galardão. Não vai passar desapercebido diante dEle. Porque Ele te conhece. Aleluia. O momento da oração, irmãos, é tão precioso. Quando você entra na presença de Deus, você não quer sair mais, porque Ele te visita de uma forma tão gloriosa, e é ali o lugar mais delicioso que você quer estar. Deus está nos desafiando a ir para a presença dEle, provar disso dEle, porque os dias estão difíceis, irmãos. As coisas estão fazendo os crentes esfriarem. Está difícil. E nós precisamos retornar ao altar do Senhor. E o meu tempo está acabando. Vamos adiante. Se a presença de Deus, ela não for prioridade em nós. A expressão do salmista Davi, no Salmo 27, o versículo 4, diz assim. Uma coisa... Aliás, deixa eu reformular isso. Se a presença de Deus não for prioridade em nós, jamais será uma realidade na nossa vida. Isso aqui, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, para aprender no seu santo templo. E outro versículo ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Quem tem vida no altar, quem tem vida de oração, pode exclamar isso com toda a firmeza e com toda a razão, porque vive isso na presença do Senhor Jesus.
Só quem sabe isso é quem realmente está vivendo uma vida de altar na presença do Todo-Poderoso. Há alguns perigos, irmãos, que ameaçam a vida na comunhão de Deus com a oração. A frieza espiritual. Nós estamos ou não estamos vivendo tempo de frieza espiritual? Dá uma sondada. Porque a frieza espiritual se manifesta na vida de quem é crente. Já viu um frio ficar mais frio? Ou, sei lá, né, pode ficar, né? Um frio ficar mais frio. Mas um frio, se ele ficar mais frio, que diferença faz? Mas quando você está quente, você fica frio, aí tem coisa. E a frieza espiritual tem invadido a vida de muitos. Por que será? Outro cuidado, vamos passar rapidinho aqui. A falta de perdão. A falta de confessar pecados diante do Senhor. A inconstância espiritual. A irreverência. E aqui, irmãos, me perdoem o meu desabafo. Nós estamos num culto de doutrina, não é isso? E nós estamos entre família. Mas eu fico angustiado, principalmente no nosso culto de Santa Ceia. Quando tem alguém aqui dos obreiros orando no microfone e a gente olha a falta de referência de quantas pessoas. Olha, eu sei que alguns de nós temos problema para nos ajoelhar, mas a falta de reverência, uma conversaiada, sabe, cuidando de tudo, menos daquele momento. Eu sou, irmãos, do tempo que quando nós levantávamos da oração, que o pastor saudava a igreja com a paz do Senhor, a glória de Deus já estava pairando no meio do povo. Porque durante a oração de joelhos, nós estávamos falando com o Papai do Céu de um jeito tão poderoso. A glória de Deus já tinha invadido no tempo da oração. Quando você ora mesmo de verdade ao Senhor, o seu sentimento muda. A tua conexão com o céu é outra. A glória de Deus invade o lugar de uma forma e você se sente participante daquilo que está acontecendo. Mas não é isso que está acontecendo, infelizmente, do nosso meio. É tempo de nós despertarmos. Deus tem despertado o nosso pastor para nós buscarmos ao Senhor um novo avivamento. Que comece na nossa vida com reverência. Que esse seja um dos pontos na oração de gemido, na oração que quebra o orgulho. Nunca haverá comunhão, pois a oração do orgulho, irmãos, ela transforma até a devoção em autopromoção. Então nós precisamos chegar em quebrantamento. Quando estes cuidados, irmãos, são observados na oração, a oração que gera comunhão, ela vai produzir em nós confiança em Deus. Ela vai produzir em nós quebrantamento. Ela vai produzir em nós santidade. Ela vai fazer em nós vir a esperança. Ela vai trazer em nós a paciência, o discernimento da vontade de Deus, o amor por Deus e pelos perdidos. E eu quero agradecer a Deus. Tinha mais alguma coisinha aqui para dizer, mas nada supera ao crente que tem uma vida no altar do Senhor. Nada supera aquele que se aproxima do Senhor com humildade, reverência, com pecados perdoados, porque o Senhor vai abrir o céu sobre a tua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.